Vamos abrir a Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que, enquanto o Anderson ministrava a canção aí do Fernandinho, Deus falava ao meu coração. E Deus falava o seguinte: o que você vai pregar hoje, primeiro é para você, e depois é para a igreja, depois é para os seus irmãos. Porque o Anderson falou algumas coisas na ministração que tocaram no meu coração, que a gente quer ter o controle de tudo, e às vezes nós não temos controle de tudo. E a gente cantou com tanto ímpeto, duas vezes, né, a mesma canção, que tudo o que sou é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. E a gente canta. Pronunciar é muito fácil, na prática é mais difícil. E enquanto nós cantávamos, a minha filha veio e me abraçou, e aí eu parei de cantar, porque eu não sei se eu tenho condições de falar que tudo que eu sou, tudo que eu tenho é totalmente seu. Então fez sentido que Deus falava no meu coração enquanto o Anderson ministrava. O que eu vou pregar aqui hoje é para mim, e é para a igreja do Senhor. Há alguns meses eu subi o Sermão da Montanha aí com Jesus. Em março, nós compartilhamos aqui a palavra sobre as bem-aventuranças. Descobrimos que ser bem-aventurado não é chorar, não é virtude chorar, não é prazeroso estar triste. Ser bem-aventurado significa aqueles que caminham com Cristo são mais do que felizes. E quem são esses? Os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Então em março nós falamos desse trecho do sermão. Em abril nós falamos da oração do Pai Nosso. Descobrimos que Jesus nos ensina uma nova maneira de se relacionar com Deus, chamando Deus de Abba, de Pai. E hoje eu quero continuar falando e compartilhar a palavra do Senhor com vocês, ainda no Sermão da Montanha, e trabalhar o tema preocupações da vida, ansiedades da vida, baseado no capítulo 6, a partir do versículo 25. E essa divisão que eu apresento para vocês é a divisão que a maioria dos estudiosos da Bíblia fazem. O Sermão da Montanha, como disse Kant, e eu já falei aqui, é um texto mais completo que a gente pode ter. Se a gente perdesse toda a Bíblia e o Sermão da Montanha continuasse, nós não teríamos perdido nada, porque essa é a condensação dos ensinos de Cristo. Aqui está o resumo da vida de todo cristão. E a maioria dos teólogos divide o Sermão da Montanha assim mesmo: as bem-aventuranças, o Pai Nosso e a questão das relações interpessoais, a questão de se relacionar com Deus e com o próximo, onde engloba essa questão das preocupações da vida. Então vamos para o texto, queridos. O texto diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir?
pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, nós acabamos de ler a Tua Santa Palavra. Palavra que nos conforta, que nos exorta, que nos consola, que nos anima, que nos ensina a viver. Nós a lemos e agora eu te peço, por meio do Teu Espírito, fala aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja que entendamos da Tua Palavra. É o pedido do meu coração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Mateus, o publicano, cobrador de impostos, que um dia em sua coletoria, onde coletava os impostos dos judeus, Jesus o vê e chama ele para ser apóstolo. Mateus é então quem escreve esse evangelho, essa boa nova, a gente sabe disso. Essa boa notícia, quem tem a incumbência de escrever é o antigo publicano, aquele que o judeu odiava, Mateus, mas agora ele é apóstolo, chamado por Cristo. Ele escreve então para os seus irmãos judeus, para aqueles que foram convertidos ao cristianismo, convertidos a Jesus de Nazaré. Ele escreve para eles por quê? Porque quando ele se converte, qualquer judeu que se convertia ali, nos tempos de Cristo, depois da morte de Cristo, ele era expulso da sinagoga. Ele não podia mais frequentar a sinagoga dos judeus. Então os cristãos, eles começam a formar as suas próprias congregações, em casas, em alguns lugares secretos, em algumas cidades, os cristãos começam a se juntar. E dá início então à igreja de Cristo. Esses pequenos ajuntamentos começam os primeiros passos da igreja. E o Evangelho de Mateus, então, ele tem essa preocupação de sempre apontar o Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está escrevendo para os judeus convertidos. Então nós vamos se deparar sempre com a palavra cumprimento. Se cumpriu no Evangelho de Mateus. Sempre Mateus vai estar falando assim. Vira e mexe, ele vai falar: Jesus, isso se cumpriu segundo a palavra de Moisés. Segundo a palavra dos profetas, isso se cumpriu. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por Moisés, pelos profetas, pelos antigos. Por quê? Porque ele quer que a mensagem do Evangelho, essa boa nova de Jesus, faça sentido para os seus irmãos judeus. Então ele começa a interpretar o Antigo Testamento. E por que ele faz esse elo, essa ligação, esse elo de ligação? Ele faz isso porque ele está compromissado em refletir as verdades bíblicas em seu contexto, no contexto da sua vida, da vida dos seus irmãos, dos seus concidadãos. Mateus, ele está então aproximando a Escritura Sagrada, o texto bíblico, da vida, da realidade daqueles irmãos. Ou seja, trazendo aqui para a gente, trazendo para o aqui, para o agora. O texto bíblico, ele tem que fazer sentido para nós hoje, nos nossos dias, na nossa vida. A mensagem de Jesus, a vida e as obras que ele fez, que ele faz e que ele ainda vai fazer, tem que nos inspirar a caminhar e a viver. Tem que trazer motivação. Porque senão, querido, se não for assim, Jesus é utopia. Jesus é distração. É conto da carochinha. É uma fábula para nos distrair ou tirar os nossos pés do chão da vida. Para tirar o nosso foco da realidade, das manchetes dos jornais. Tem um teólogo, Karl Barth, do
século XX, um teólogo suíço, faleceu em 1969. Ele diz o seguinte, em um dos seus livros, que o cristão tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Então o Evangelho tem que fazer sentido para nós hoje. Todo o texto bíblico, como nós lemos, ele tem que ter uma aplicação para nós, para as nossas vidas. Senão é inútil, senão é conto de fadas. É isso que Calbart fala. É isso que Mateus está fazendo em seus dias. Trazendo uma mensagem que faça sentido aos seus irmãos. E por que eu estou falando isso, queridos? Por causa desse absurdo que aconteceu no Rio de Janeiro, que os jornais só falam disso essa semana. Da jovem de 16 anos que foi violentada, foi estuprada por um número incontável. Não importa se é 2, se é 3, se é 1, se é 30, se é 33. O que isso revela para nós é que ela foi violentada. E o Evangelho tem que fazer sentido nessas horas. A mensagem da cruz tem que nos fazer sentido, porque nós homens, só de pensar numa situação dessa já revolta, já dá tristeza. Eu imagino vocês mulheres que andam com medo nas ruas. Se o Evangelho não fizer sentido para nós, queridos, não fizer sentido para vocês, nada mais vai fazer sentido. E o que o texto então que é o texto bíblico, o que Jesus fala sobre isso então? O que a Bíblia fala sobre isso, sobre essa situação, por exemplo, e sobre tantas outras? Se você ligar da Atena e aquele não sei o que Resende, é só desgraça, né? Só desgraça. O que a Bíblia nos fala nesse sentido? A Bíblia fala, queridos, que esse é o mundo que a gente vive hoje. É isso que a Bíblia fala. Ela fala que esse mundo jaz no maligno, está no maligno, o sistema é do maligno, a máquina é do maligno. A Bíblia fala isso, ela não esconde isso de nós. Fala que nos finais dos tempos veríamos atrocidades, veríamos pai contra filho, filho contra pai. Fala de pestes, fala de terremotos, fala de homens cruéis, amantes de si mesmo, que o seu umbigo é o seu rei, que não precisa de ninguém, que não precisa de Deus. É isso que a Bíblia fala. Resumindo aqui em miúdos, fala que a humanidade está perdida sem Deus. É isso que a Bíblia fala. Que o homem sem Deus já vive o inferno e vai viver, porque inferno é a ausência de Deus. Viver sem Deus é um inferno. A Bíblia fala que esse vai viver sem paz, vive sempre preocupado, vive sempre ansioso, com medo, porque não conhece a Deus, porque não caminha com Jesus. Bem-aventurados os que caminham com Jesus. Bem-aventurados que caminham com Jesus. Agora, quem caminha então com Cristo, quem tem Cristo, tem a esperança da glória. Paulo diz isso aos nossos irmãos de Colosso. Ele fala o seguinte: Cristo em vós, esperança da glória. Precisamos de Cristo para caminhar, queridos. Tem paz em meio a esse caos quem tem esperança na glória de Cristo. Tem paz em meio a esse caos quem tem esperança, ou pelo menos em meio às circunstâncias da vida, as contingências da vida, vai encontrar refrigério em Cristo, vai encontrar consolo em Cristo. E o salmista Salomão, o sábio Salomão, no Salmo 127, ele vai dizer o seguinte: se o Senhor não guardar a casa, em vão guarda o soldado, guarda a sentinela. É Deus quem nos guarda, querido. Tenha isso em seu coração. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Quem nos guarda é Deus. E a Bíblia nos comunica isso. E eu creio que é sabendo disso, conhecendo isso, tudo isso, que Jesus ensina os seus discípulos no monte e quer nos ensinar aqui hoje também, baseado no texto que nós lemos.
Ele quer nos transmitir os seus ensinamentos para que a gente viva em paz, para que a gente saiba viver em meio às preocupações da vida. E o que eu vejo que nesse texto que nós lemos, que você está aí com a Bíblia aberta, continua com ela aberta, eu vejo que primeiro Jesus quer nos ensinar, nos comunicar que existem preocupações que são legítimas, mas tem preocupações que são ilegítimas. Preocupações que são válidas e outras que são inválidas. Preocupações que são reais e preocupações que são irreais, que nascem da nossa ansiedade. E às vezes chega a ser 70% algo irreal e a gente já preocupado, com medo hoje. Então Jesus nos fala que, primeiro, é legítimo trabalhar, porém é ilegítimo perder o sono por conta do trabalho. Segura aí, você deve estar pensando na sua vida, né? Em quantas vezes nós perdemos o sono por causa do trabalho. Ele nos comunica também que é legítimo se preocupar com a sobrevivência, mas que a preocupação com essas coisas não deve ser a força motora de nossas vidas. Não pode ser o que nos motiva a viver. É legítimo se preocupar? Sem dúvida. Mas não pode ser o motivo da nossa vida. Ele nos ensina que é legítimo me precaver, se precaver para o futuro. Mas que também nós precisamos confiar em Deus, que nos falta muitas vezes. Porque senão, queridos, a vida passa e a gente fica preso no trivial da vida, no trivial da existência, no básico. E assim a vida vai passando. Poxa, ontem eu estava com 18 anos, hoje eu estou com 19, mas beleza, passa muito rápido. Se a gente ficar só no trivial, a vida passa muito rápido. E vai passar de uma maneira que vai nos consumir. Nos transforma simplesmente em consumistas, consumidores da vida. Entramos num ciclo de trabalhar, comer, beber, dormir. Trabalhar, comer, beber e dormir. A gente entra nessa roda, não sai dela e a vida fica sem graça. E a vida passa. E vai passar cheia de anseios e preocupações. E a vida passa. E a gente preocupado em trabalhar, comer, beber, se vestir, né? Dormir. E aí o dia começa de novo. E a gente fica. E a vida fica essa coisa louca. Essa corrida atrás do rabo. Nem quando amarra alguma coisa no rabo. Quando você é moleque, você amarra, né? Alguma coisa no rabo do gato, o gato fica na mão. A gente fica igual o gato, correndo atrás do rabo. E o que Jesus diz a respeito disso? Ele diz que no versículo 25, que a vida em si é mais importante do que toda essa rotina maluca. Viver é muito mais importante, o dom da vida é mais importante. Mas aí você vai perguntar assim, então vai, beleza. Quer dizer que Jesus está nos ensinando que eu não devo trabalhar mais? Alguns gostaram aí, né? Eu escutei beleza, aleluia, Jesus. Né? Eu escutei aí. Não é isso que Jesus está falando. Para explicar isso que eu estou dizendo, Jesus vai usar então duas metáforas, duas analogias, duas ilustrações aí no texto. E Jesus é fantástico, queridos. Jesus, ele é um artista, ele é um poeta. Ele nos ensina a viver. Ele olha para a obra da criação dele e ele admira. No entanto, na criação, lá no Gênesis, a cada dia que acaba o trabalho da Trindade, ele fala assim: e viu Deus que era bom. Nosso Deus, a Trindade, é uma Trindade artística, poética. Admira o que faz. E agora Jesus vai mostrar isso para a gente. Ele vai usar essas ilustrações dos pássaros, das aves e dos lírios, das flores. Você que está com sua Bíblia aí, ó, versículo 26 em diante, acompanha comigo. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros,
contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Em outras versões fala assim, acrescentar um côvado à sua estatura. Pô, quem me dera, né? Quem me dera, quanta piada teria me livrado. Não dá, bobeira se preocupar. Não vou rir sozinho aqui não. Não dá. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Quinta-feira o Amós falou aqui que ele não é nem metrosexual, ele é quilômetro sexual. De tanto que ele é vaidoso, mas ele falou que Deus está tratando ele. Então vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, mulheres de pequena fé, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então eu retomo aqui o que eu disse antes. Aparentemente, a gente pensa que é isso mesmo, né? Que o texto está dizendo, que a gente não deve trabalhar, que a gente não deve trabalhar como as aves, como os pássaros, como os lírios do campo, como as flores. Mas é engano nosso ler isso e pensar que é isso que Jesus está nos ensinando. Se você pensar na primeira ilustração das aves trabalham. E trabalham muito para a sua provisão, para o seu futuro. Elas começam trabalhando, construindo seus ninhos. Quem nunca viu um passarinho com galho aí voando para lá e para cá? Está trabalhando, construindo sua casa. Depois que a casa está pronta, o que acontece? Coloca os ovos, vai chocar os ovos, vai nascer os filhotes. O macho de algumas espécies, às vezes, trabalha o dia inteiro de guarda contra os predadores. E aí sai para caçar comida e trazer os filhotinhos. Ué, o que é isso se não é trabalho? Por isso que Jesus usa a ilustração das aves. Eles trabalham bastante, trabalham até mais do que muitos de nós. Mas o segredo das aves, o detalhe deles, é que eles não ficam inquietos, angustiados, desnorteados, sem saber o que fazer, não perdem o sono. Onde é que eu vou arrumar o bicho para amanhã? Não, o passarinho não pensa nisso. As aves não pensam nisso. Eles não se perdem com as preocupações da sua vida, da sua existência. Mas inconscientemente, eles levam a vida cumprindo o propósito para qual Deus os criou. Ou seja, eles entendem o propósito de suas vidas. Eles vivem de modo que glorificam o seu Criador. Eles entenderam que eles estão aí para cantar. E a gente nas nossas canções muitas vezes dizemos que vamos cantar, glorificar a Deus. No louvor mesmo aqui hoje, muita gente cantou. Eu me incluo no começo aqui, cantamos da boca para fora. A gente não entendeu o propósito de Deus nas nossas vidas e a nossa vida como os passarinhos, que é cumprir o propósito de Deus, glorificando a Ele, vivendo para Ele. Jesus nos ensina a olhar então, não só para os passarinhos, mas também para os lírios do campo, para as flores do campo, que parece também que uma flor, um vegetal não trabalha. Mas toda a vida de um lírio, de uma flor, toda a sua existência, eles estão trabalhando para um dia florescer na primavera. Por isso tem as estações. Nós tivemos a oportunidade de morar um tempo fora nos Estados Unidos. E lá é bem diferente daqui, principalmente no Ribeirão Pires, né? Que faz 4 estações num dia só. Aqui chove, faz calor, vem neblina, faz tudo aqui num dia só, né? Estados Unidos não.
é bem definida as estações: inverno, primavera, verão, outono. É incrível. Nós tivemos a oportunidade de pegar o inverno, a primavera e o verão. Quando a neve começa a secar no inverno, é incrível, né, Simone? Começa a despontar as flores. De um dia para o outro, a paisagem muda. É flor para tudo que é lado. Você sai até mais contente para ir trabalhar. Porque no começo neve é uma maravilha, queridos. Ah, que bonitinho, não tem neve no Brasil. Ah, que beleza, que bonito. Depois de uma semana que aquele negócio vira gelo no chão, você fala assim: Jesus, para de mandar essa coisa branca do céu, porque incomoda, um frio desgraçado. Vamos mudar de estação logo, Jesus. Mas é incrível como que as estações são bem definidas. E na hora certa, depois de trabalhar o inverno inteiro, as flores, os lírios florescem. E quando florescem, são tão lindas que nem mesmo o homem mais... Jesus fala que nem mesmo o homem mais rico, Salomão, pode se aproximar de tal beleza de uma flor, que é a criação do nosso Deus. E por quê? Porque Deus quem cuida da sua criação. Porque Deus que é o autor da criação. O que Jesus está falando não é para a gente imitar passarinho, não é imitar a flor, porque isso é impossível também. Isso não dá para acontecer. Mas ele pede para a gente observar. Veja nos textos: observar. Observem os passarinhos. Olha as flores. O cuidado providencial de Deus por criaturas menos valiosas, com menos importância. Imagine então o cuidado de Deus para conosco, gente. A obra-prima da sua criação é muito maior. A gente que não percebe isso, a gente tem mais facilidade de murmurar do que de agradecer, que nem o Renato falou aqui antes de iniciar o período de oração. Se você não tem palavras aí, petições, agradeça a Deus, porque é Ele quem cuida de nós. É Deus quem cuida de nós. Pensa comigo num negócio aqui. É inconcebível a gente imaginar a Letícia, nossa filha, a Larissa, o Isaac, deixa eu ver outra criança pequena aqui, o Rafael, a Antonella, a Lívia, minha sobrinha, crianças pequenas. É inconcebível a gente imaginar uma criança chegar no nosso quarto à noite, dos pais: papai, vai ter comida amanhã? Inconcebível um negócio desse. Papai, vai ter aulinha amanhã? Vai ter escolinha amanhã? Papai, eu vou ter uniforme para ir para a escolinha amanhã? Ou papai, será que vai ter aula? Porque os professores estavam em greve, porque a prefeitura não paga. Será que alguma criança vai fazer isso? Papai, você pagou a escolinha, que amanhã eu vou ter balé? Não rola. Criança não faz isso, isso é inconcebível. Não dá para imaginar um negócio desse. E por que não dá? Porque a providência para o bem-estar dos filhos é responsabilidade do pai, dos pais. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo, queridos. É isso que Jesus quer. Que a gente aprenda. Ele quer que nós durmamos despreocupados, como os nossos filhos. Ele quer que a gente conheça Ele o suficiente para entender o seu amor. A gente fala de amor, mas não entende o amor de Deus, de Cristo. E saber que quem cuida de nós é Deus. Que essa responsabilidade é dele. Ele cuida das aves, Ele cuida das flores, é Ele quem cuidará de nós, queridos. Independente das circunstâncias, é Ele que cuida de nós. É isso que Ele quer que a gente entenda. Mas o problema está em nós, não está em Deus. Porque a gente sempre joga a bola para Deus. Por que Deus? Por que Deus? Porque o problema é nosso. Ele fez tudo perfeito, Ele viu que era bom. Principalmente quando Ele criou o homem, Ele falou assim: é muito, é bom. Ele teve orgulho, prazer de nos criar. E o problema está em nós, porque a gente não confia em Deus. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?
Ele está falando, não dá, isso é impossível, vocês não podem. Ou seja, a preocupação exacerbada, a ansiedade, ela é inútil em algumas ocasiões da nossa vida. E reflete muito da nossa incredulidade. Reflete que a gente não conhece o Deus que a gente serve. Reflete a nossa incredulidade. Não há o que possamos fazer em determinadas situações da vida. A única coisa é esperar em Deus. Tem hora que a gente tem que descansar nele e confiar em seu amor. Tem hora que não tem o que fazer. E detalhe, queridos, não é só crer que Deus existe, que Deus faz tudo. Não é só crer. Eu estou falando de confiar. Crer, até o diabo crê. E treme. A Bíblia diz que o diabo crê em Deus e treme. Crê até o diabo. O que Jesus quer nos ensinar nesse texto é que a gente precisa confiar em Deus. Recentemente eu ouvi uma historinha de um equilibrista, o maior equilibrista do mundo, queria entrar para o Guinness Book. Ele então estende uma corda de um lado de um penhasco ao outro, chama os repórteres, chama o pessoal do Guinness Book, chama a plateia, e ele então pega um bastão e decide atravessar para bater o recorde de outra pessoa. E ele equilibra numa boa, passa para o outro lado. Mas aquilo para ele foi muito fácil. Ele queria mais. Ele falou assim, eu vou atravessar agora sem o bastão. O Marcelo, que é de Pilates ali, ó, o Alan, que trabalha essa área de equilíbrio, sabe que é difícil ficar naquelas cordinhas, né? O pessoal agora pula e tudo, né? Tem um nome isso aí, eu não sei. Slide? Hã? É isso aí que ele falou. Slide line, né? Ok, vamos voltar para o cara. Ele solta o bastão. E aí os repórteres já ficam. E aí? Pergunta para um rapaz: será que ele atravessa agora sem bastão? O rapaz fala assim: não, eu acho que ele atravessa. Viu como ele atravessou fácil? Vai atravessar. E o cara, de novo, atravessa com a maior facilidade. Todo mundo, bateu o próprio recorde. Aí ele, não satisfeito, ele fala assim: agora eu vou atravessar com um carrinho de mão. Aí o repórter vira para o rapaz de novo e fala: e aí? Você acha que ele vai conseguir? O cara fala: lógico que vai, o cara é bom. E ele, com o carrinho de mão, passou de novo, de um abismo para o outro. Aí ele ainda não estava satisfeito. Ele falou: quero algo maior, mais grandioso, que ninguém vai tirar meu recorde no Guinness. Eu quero atravessar com alguém da plateia. Aí vira para o rapaz e fala assim: rapaz, senta aqui, você acredita que eu consigo? Ele: acredito, mas eu não vou não. Acreditar é uma coisa, confiar sua vida a outro é uma coisa totalmente diferente. Mas totalmente diferente. E é sobre isso que Jesus está nos ensinando aqui. Que a vida tem suas preocupações, mas nós temos que pular no carrinho de mão de Deus. Nós temos que entregar a nossa vida a Deus, porque Ele quem cuida de nós. É o Senhor quem cuida das nossas vidas. Vamos caminhar um pouquinho. Versículo 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Bem, a busca em primeiro lugar, desenfreada por alimentação, por vestimento, por comida, o texto diz que é coisa de pagão, é coisa de gente ímpia, é coisa daqueles que não têm Deus por Pai, por Abba Pai, que não conhecem Deus e por isso não confiam em Deus. Mas nós conhecemos a Deus e devemos então confiar nele, queridos. A gente precisa exercitar o que a gente canta. Tudo que tem é totalmente teu. Repensa antes de cantar, que nem eu vou repensar. Será que a gente confia mesmo tudo a Deus? Esse negócio de buscar a Deus só para ser abençoado, Jesus está dizendo que é coisa do paganismo. Essa relação de troca é típica do ímpio, é típica do pagão, daquele religioso místico, do
muito falso profeta, e o que mais tem na televisão é falso profeta, tá? Vocês me desculpem, vocês ligam a TV lá naquele monte de gente que fala que nos representa. Representa não. Não se engana não. Não se engana. Não representa. Não vou dar nome, porque senão eu vou precisar dar uma lista telefônica aqui. Não representa, queridos. Não se iluda. Não se iluda. Essa barganha é coisa de pagão. É coisa de gente mística. Nós somos discípulos de Jesus. E buscamos a Deus porque Ele é a fonte de todo amor e a expressão da justiça. É Ele quem cuida de nós. Por isso a gente serve Ele pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer por nós, mas porque Ele é Deus. Por isso que a gente serve Ele. E é isso que o versículo 33 nos diz. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Um dos pais da igreja, chamado Orígenes, ele parafraseando esse versículo, e os pais da igreja são aqueles que, após a morte dos apóstolos, assumiram a caminhada da igreja. Orígenes, ele diz assim, pedi as grandes coisas, e as pequenas coisas vos serão acrescentadas. Pedi as coisas celestiais, e as terrenas vos serão dadas também, e não lhes faltará nada. É isso que o salmista fala. É isso que a Bíblia, que a lógica bíblica nos diz. Queridos, o que deve nos distinguir então dos ímpios, dos pagãos, que levam uma vida mística, cheia de badulaques, de uma fé materializada que precisa ser tocada, que fazem barganha com Deus, é que nós desejamos primeiro o reino de Deus. Nós não desejamos bens para nós, ou pelo menos não precisamos. Precisamos desejar a vontade de Deus, o reino de Deus. Ou seja, nós desejamos que se complete a vitória de Deus sobre todo o mal sobre a face da terra. E quem é responsável por isso hoje somos nós. Para isso Deus conta conosco. Conta conosco para que nós não somente oremos no Pai Nosso, venha o teu reino, mas que a gente viva o reino de Deus, que cumpramos a sua vontade, pois assim o pão nosso de cada dia será providenciado, ao ponto da gente ter o suficiente para compartilhar, para dividir com o nosso próximo, com aquele que não tem. Mas a gente precisa viver o reino de Deus já, agora, aqui, não só na expectativa da glória futura. Nós somos o rio que alegra a cidade de Deus, a igreja, a morada do Altíssimo. Nós é que somos, a igreja de Cristo é que é a única esperança para essa sociedade sem Deus. Para as preocupações da vida, é Cristo quem cuida de nós. Quem tem que anunciar isso é a igreja. Sou eu e você. Nós temos que viver o reino de Deus, inaugurado por Cristo, hoje já, e ser uma igreja bíblica e relevante para aqueles que estão próximos de nós, os nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que trabalham conosco. Nós somos o mais próximo que elas encontram de Deus nessa vida, os discípulos de Cristo. E a luz, como o Renato pregou aqui no penúltimo domingo, sobre sal e sobre luz. A luz, ela não fica escondida debaixo da mesa, ela tem que iluminar. O mundo precisa ver a diferença dos discípulos de Cristo. O mundo precisa saber que nós temos um Deus, um Pai, um Abba, que cuida de nós. Que em meio às demandas da vida, às contingências da vida, nós temos um Deus que cuida de nós. E para caminhar aqui no final, para a gente encerrar a nossa conversa, o versículo 34. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, queridos, Jesus espera que nós
continuemos a nossa marcha com Ele, como nós vimos na pregação sobre as bem-aventuranças, vivendo o reino de Deus aqui e agora, e rumo ao reino de Deus em sua plenitude, na eternidade, exercitando a difícil arte de viver, queridos, exercitando essa difícil arte de viver agora, no tempo presente, aqui e agora, resolvendo as questões da vida hoje, fazendo o que está ao alcance das nossas mãos, porque amanhã é outro dia. O amanhã cuidará de si mesmo. Isto é, a provisão de amanhã chegará amanhã, se nós confiarmos em Deus. Porque Deus, Ele não está no nosso tempo. Deus não está no cronos, na cronologia do relógio, no dia de 24 horas. Deus habita acima disso, Ele habita no Kairos, que é o tempo da eternidade, que não tem começo e não tem fim. Nós não estamos no amanhã, dia 30, mas Deus já está lá. A gente precisa confiar que basta as preocupações diárias, basta a cada dia o seu mal. E confiando em Deus, teremos provisão, queridos. Teremos o cuidado de Deus. Porque Deus não está preso no nosso tempo. Deus está além, está aquém do nosso tempo. É isso que Jesus nos ensina. É isso que a lógica bíblica nos ensina. Provérbios 30, versículo 7. Agur é o nome do personagem bíblico que fala: Senhor, mantenha a minha porção acostumada, a porção de cada dia. O que quer dizer? É o que a gente precisa. É o exemplo do maná no deserto, é o que a gente precisa, a porção de cada dia. Jeremias, em suas lamentações, ele fala algo maravilhoso, que traz luz ao que nós estamos aqui meditando. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã. Por isso não somos consumidos. É isso que nós precisamos saber, queridos. Que Deus cuida de nós, que as suas misericórdias se renovam a cada dia, que Deus é quem cuida de cada um de nós. Pode parecer que não, mas Deus é quem cuida de nós. Eu quero que você saia daqui hoje, querido. Talvez você entrou aqui aflito e até questionando a Deus por inúmeras coisas. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida fora de Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só o Abba Pai é quem cuida de nós. E eu quero convidar você a fazer uma oração, se colocar de pé. E eu vou encerrar a mensagem por aqui.